Shabbat Shalom também para aqueles que nos ouvem via internet. Nós estamos na Parashá Bo, muitos dizem vai, mas Bo não é vai, Bo é vem. Essa Parashá vai de Êxodo 10, 1 a 13, 16, a Haftará é Jeremias 46, 13 a 28, e a porção do Berit e Hadashá é Mateus 25, 1 a 46. Hoje eu quero comentar, não é a primeira vez, já comentamos outras vezes, mas eu quero comentar sobre a palavra de Yud Revavê, que nos ensina sobre o evento mais importante e aguardado por todos nós que somos seguidores de Yeshua, o Filho do Deus Altíssimo, que é o retorno dele, não é? Todos nós oramos, buscamos, pedimos, volte. É o desejo do nosso coração, né? Maranata, ora vem, Adonai e Yeshua. Eu acho que não tem um que seguiu Yeshua que não tem o desejo de vê-lo retornando à terra. Eu acho que se nós tivéssemos que nos reunir, o mundo inteiro daqueles que seguem Yeshua e perguntasse o que vocês querem, eu acho que a maioria diria o retorno dele. Então é melhor nós prestarmos atenção no que o próprio Yeshua nos diz sobre este assunto, porque ele falou sobre isso. E é importantíssimo, não só para nós, Igreja de Machia, como também para Israel, e por que não, para toda a criação. Veja o que ele começa a dizer sobre este assunto lá em Mateus 25, versículo 31. Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. Então, a volta de Yeshua será um evento espetacular. Não vai ser escondido. Vai ser para todo mundo ver. E a comitiva que virá com Yeshua nada mais é do que todos os anjos. Essa é a comitiva. Então não pode ser uma coisa escondida, porque são todos os anjos que virão com ele, é uma grande comitiva. Porque, meus irmãos, será que nós temos ideia do que é isso? Não temos. Não temos ideia do que é isso. Todos os anjos como comitiva, gente. Você já parou para pensar quantos anjos existem? Ele está afirmando que ele voltará com todos os anjos. Todo é o quê? Todos. Veja que está escrito lá em Apocalipse 5:11, e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono do Pai, e dos seres viventes e dos anciãos. E o número deles era de miríade de milhares, não, miríade de miríades e milhares de milhares. Eu não sei se Deus está nos revelando a totalidade dos anjos, mas só ali em torno do trono do Senhor, nosso Pai Celestial, tinha miríades de miríades e milhares de milhares. Só para ter uma ideia, eu fiz uma conta aqui. Só para ter uma ideia. Miríade é um numeral de origem grega e representa 10.000. Se eu estiver errado, você pode corrigir. Na Grécia Antiga, o maior número existente era a miríade de miríades, ou seja, 10.000 vezes 10.000, que corresponde a 100 milhões. Pouco. Mas não é só isso, porque ele fala de milhares de milhares, e milhares de milhares equivale a 1 milhão. Em resumo, miríade de miríades e milhares de milhares equivale a 100 milhões
mais 1 milhão. Se é que eu estou certo. Graças a Deus. E essa quantidade de anjos é que estavam ao redor do trono do Pai, como nós lemos em Apocalipse. Agora, segundo a palavra, a comitiva de anjos que acompanham Yeshua em seu retorno é todos os anjos. Nem vou calcular. Nem vou calcular. Claro que cabe, eles não têm ocupação de espaço, a natureza deles é outra. Eu nem vou calcular esse número. É com certeza mais de 100 milhões de anjos nesta comitiva. O retorno de Yeshua será espetacular, impressionante, surpreendente, barulhenta e atraente. E dizem que vai ser escondidinho. Pois é. Pois é. Então a volta dele será espetacular, impressionante, surpreendente, barulhenta, atraente. E vai morrer muita gente. Com uma comitiva de anjo imensurável. É melhor assim, né? Porque nós não sabemos essa quantidade. E mais, como Yeshua foi escondido, ocultado pelas nuvens, aos olhos de seus discípulos, quando ele subiu aos céus, lembra disso? Lá em Atos 1:9. E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. São também as nuvens que o revelam. Veja, Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Olha aí, ó. E mais, você prestou atenção numa coisa? Todo olho verá. Todo é? Todo. O retorno de Yeshua não será secreto, pois todo olho verá e nem será em duas fases, como dizem. O teólogo que propôs essa ideia errada de volta de Yeshua em duas fases foi um homem chamado John Nelson Darby, um clérigo anglo-irlandês. Ele nasceu na Irlanda em 18/11/1800 e morreu em 29/4/1882. Ele formulou o conceito do retorno de Yeshua em duas fases, em que a primeira fase seria o arrebatamento, onde os crentes seriam levados secretamente para o céu antes da grande tribulação. A segunda fase seria a segunda vinda. É confortante, não é? É confortante, só que é mentira. Onde Yeshua retornaria à terra com a sua igreja para estabelecer o reino de Elohim. Só que na volta dele não está dizendo que a igreja vem com ele, está dizendo quem? Os anjos. Que é um grande erro, pois é no retorno de Yeshua que ocorrem vários processos, vários eventos, como inclusive o arrebatamento. Transformação do nosso corpo em um corpo glorioso. As bodas do Cordeiro. A noiva se prepara no dia que o noivo vem, não é? Ou não é isso? Então, haverá também o tribunal de Machia para julgamento das nações e a grande guerra de Armegedô, que é a guerra de muitas nações contra Israel. E a conversão em massa do povo judeu. Tudo nesse tempo. Isso é só um resumo que eu estou fazendo. Além de que todo olho verá, a palavra ainda acrescenta que até os olhos daquele que o transpassaram o verão retornar em glória. Quem é que transpassaram? Aqueles que crucificaram ele. Se converteram, verão de um lado. Se não se converteram, verão de outro. Amém? Mas todo olho verá.
Ou seja, aqueles que o crucificaram o verão agora voltando como rei em toda a sua glória. Logo, este evento será visto no céu, na terra e debaixo da terra. No céu não preciso nem dizer, não é? Na terra e debaixo da terra. Evento visto por toda a criação, até quem já morreu verá. Será de extrema importância para a igreja, como falei, pois será na volta de Yeshua que disparará a finalização do processo de salvação planejado por Yud Revavé, nosso Pai Celestial. Desde a queda do homem, imagina, inclusive a redenção do nosso corpo, nós que temos as primícias do Espírito. Então, se temos as primícias do Espírito, quando Yeshua apontar no céu, nosso corpo será transformado num corpo glorioso. Em Romanos 8, 23, a gente vê, e não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Não é? Tem gente que pensa que a gente não vai ter corpo. Não é verdade, teremos sim, porque o homem tem que ter corpo. Que é a transformação deste corpo corruptível em um corpo incorruptível, um corpo de natureza espiritual. Corpo carnal em corpo, transformado em corpo espiritual, perdão. Corpo sem glória para um corpo glorioso, como está escrito em 1 Coríntios 15, de 40 a 49. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes, outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol e outra a glória da lua, e outra a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos, semeia-se o corpo em corrupção, que é esse corpo aqui, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Olha que coisa. Se há corpo natural, há também o quê? Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural, depois o espiritual. O primeiro homem na terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Olha que coisa. Qual o terreno, tais são também os terrestres. E qual o celestial, tal também são os celestiais. Então, como nós fomos semelhante ao Adão terreno, agora seremos semelhante ao Adão celestial. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim também traremos a imagem do celestial. Ficaremos muito parecido com ele. E essa transformação tem que ocorrer para que ocorra o arrebatamento tão esperado e entremos nas bodas, e será exatamente na volta de Yeshua. Veja em Mateus 24, 30 a 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão vir o Filho do Homem sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de chofar, ou seja, toque de chofar, os quais lhe ajuntarão os escolhidos desde o quatro vento, de uma a outra extremidade do céu. Esse é o arrebatamento. E aqui está, perdão, aqui está o arrebatamento, e é exatamente no retorno de Yeshua. E é por esta razão que está escrito um texto que poucos ou ninguém fala sobre ele, pois é estranho mesmo. Veja em Mateus 24, 28. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Ver também Lucas 17, de 36 a 37. 2 homens estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. Perguntaram-lhe: onde, Senhor? E respondeu-lhe: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Yeshua quer nos dizer com esse texto que onde ele estiver, os que são dele
estarão junto dele. Deu para entender? Estarão junto, ele apontou no céu, se nós formos dele, o que vai acontecer? Nosso corpo será transformado num piscar de olhos, de corpo natural em corpo espiritual, e seremos o quê? Arrebatados para estarmos junto dele. Olha aí, ó. Exatamente para cumprir o que ele pediu ao Pai em oração. Você lembra? Lá na oração intercessória, João 17, 24. Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória. Ó, quando eu vou ver a glória dele? Quando ele estiver voltando. Então está se cumprindo a oração que ele fez. Ele vai nos arrebatar e nós veremos a glória dele. Amém? Juntos no céu. Porque tu me amaste antes da fundação do mundo. E aí a igreja de Machia entra nas bodas. O retorno de Yeshua será extremamente importante também para Israel. Não preciso nem dizer. Pois Israel estará em iminência de ser destruído. E como Israel não terá socorro humano, clamará, como o próprio Yeshua falou para eles em Mateus 23, 39. Porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Não é? Na verdade, essa é a frase que vai disparar o retorno de Yeshua. Nós não sabemos quando, mas um dos sinais do retorno de Yeshua é esta frase dita por Israel como nação. Então Yeshua lutará contra os inimigos de Israel, e este dia da volta de Yeshua é chamado também de dia do Senhor. E isso foi profetizado pelos profetas. Veja Zacarias 14:1. Eis que vem um dia do Senhor em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. E é exatamente antes desse dia do Senhor que o sol se converterá em trevas e a lua em sangue. Veja em Atos 2:20. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o quê? O grande e glorioso dia do Senhor. Isso é um sinal confirmado pelo próprio Yeshua lá em Mateus 24, 29. Logo depois da tribulação daqueles dias, ó, depois que terminou a tribulação, escurecerá o sol e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes do Curanon serão abalados. Os poderes do universo serão abalados. Neste dia haverá um grande ajuntamento de nações contra Israel, e é Elohim mesmo que os ajuntará. Veja em Zacarias 14, de 2 a 9. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. Então Yeshua mesmo, com seus anjos, na sua volta, pelejarão contra estas nações em favor de Israel. Zacarias 14:3. Então o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como quando peleja no dia da batalha. Amém? O próprio Filho de Deus virá e destruirá essa nação. E sabe qual o plano estratégico de guerra que Yeshua irá usar contra as nações que vieram contra Israel? Veja lá em Zacarias 14, de 12 a 13. Esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém. Apodrecer-se-á a sua carne, estando eles de pé, e se lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e a língua se lhes apodrecerá na boca. Naquele dia também haverá da parte do Senhor um grande tumulto entre eles, e pegará cada um na mão do seu próximo, e cada um levantará a mão contra seu próximo. Ou seja, eles vão se matar entre si.
grande é o Deus. E sabe de onde o rei Yeshua ordenará a batalha? Veja em Zacarias 14:4. Naquele dia estarão seus pés sobre o monte das oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o monte das oliveiras será fendido pelo meio, do oriente para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se removerá para o norte e a outra metade dele para o sul. Meu irmão, por isso que eu digo, a volta de Yeshua vai ser uma coisa que vai mover tudo, até os montes, porque o Monte das Oliveiras vai mudar o seu perfil. Quando ele pisar no monte, vai abrir, vai ter um vale ali. Aí tu pode imaginar? E depois dessa batalha, Yeshua aparecerá com a sua igreja e seus santos, em Zacarias 14:5. E fugireis pelo vale dos meus montes, pois os vales dos montes chegará até Azel. E fugirei assim como fugiste de diante do terremoto no dia de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Elohim, e todos os santos com ele. Aí sim. Agora é a igreja, agora não são os anjos. E o retorno de Yeshua também será extremamente importante para toda a criação, pois Yeshua assume o reino na terra. Veja em Zacarias 14:9. E o Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um será o Senhor e um será o seu nome. E aí a toda a criação será liberta da vaidade e de seu cativeiro, como está escrito em Romanos 8, de 20 a 22. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Elohim. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Muito simples, né? E toda esta maravilha ocorrerá no retorno de Yeshua. E olha que eu resumi muito, porque se for mostrar em Apocalipse, então aí é que você vai ver que a volta de Yeshua não é uma volta escondida, não é uma volta cuja qual alguns verão e outros não verão. A volta de Yeshua, a gente pode dizer assim, é barulhenta. Amém, meu irmão? É espetacular. Ele vem na glória, ele vem agora como filho do rei Davi, não mais como filho de José, mas agora como filho do rei Davi, em glória. E as nações temerão e se prostrarão, e se cumprirá que todo joelho se dobrará diante dele, porque os homens fugirão da presença dele. E o retorno de Yeshua é exatamente no 7º shofar, como dito em Apocalipse 11:15. E o 7º anjo tocou o seu shofar, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor, o Pai Celestial, Yud-He-Vav-He, e de seu Mashiach, Yeshua. E ele reinará para todo sempre. Ó, que coisa tremenda. O 7º shofar é tremendo para nós. E aí, sabe o que vai se revelar plenamente sobre nós? Veja em Efésios 4, de 5 a 6. Um só Senhor, Yeshua. Uma só fé, um só batismo, um só Elohim e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. É exatamente neste tempo que o Pai vai sujeitar o último inimigo, a morte, aos pés de seu Filho, Yeshua. Porque a morte não mais terá domínio sobre nós, a igreja de Mashiach. Veja o que está escrito em 1 Coríntios 15, de 25 a 28. Porque convém que reine
até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas, o Pai. Só o Pai não está sujeito a ele. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Elohim seja tudo em todos. Por isso está dizendo lá em Efésios que ele, o Pai é sobre todos e por todos e em todos. E isso se cumpre na volta de Yeshua. Amém? Essas palavras são para nosso consolo, como está escrito em 1 Tessalonicenses 4,18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Shabbat Shalom. E olha, se eu fosse falar mesmo, não dava nem 3 páginas, dava mais de 10. Amém? Porque o retorno de Yeshua tem muitas coisas acontecendo no retorno de Yeshua. Amém? Glória.